Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e a gente está aqui para conversar sobre uns temas de redação. O tema dessa semana é um pouco tenso. A gente vai conversar sobre DSTs. Na verdade, sobre o aumento das DSTs entre os jovens brasileiros. Você tem acesso aí à coletânea da nossa proposta e eu vou mostrar alguns argumentos. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma estruturinha que eu montei aqui no papel. Primeiro, qualquer texto no formato Enem vai obedecer mais ou menos a essas 4 partes. Eu tenho um primeiro parágrafo em que eu tenho que fazer o gancho para o tema e a tese, que é o ponto de vista que eu vou defender naquele texto. Em seguida, eu faço o segundo parágrafo. Neste tema em específico, eu sugiro fazer um segundo parágrafo de causas, mas em outros temas a gente pode fazer outras abordagens, por exemplo, avanços, relevância, algum tipo de problematização. Terceiro parágrafo, a minha sugestão para hoje é consequências. E por último, a gente está treinando para o Enem, então a gente precisa fazer pelo menos uma proposta de intervenção. Só que o que nos importa mesmo é como preencher esse esqueletinho. E é por isso que a gente vai pegar cada um desses parágrafos separadamente. Vamos lá. Primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, eu tenho que fazer duas coisas. Apresentar o tema e a tese. E aí a gente vai dividir isso em duas partes. Então vamos primeiro pensar em algumas opções de como fazer o nosso tema, o nosso gancho, que é como trazer aquele tema à discussão. Então a primeira opção que eu colocaria para vocês aqui seria uma alusão histórica. Jana, como assim alusão histórica? A gente pode falar de algum marco histórico que tem a ver com o tema. E eu te sugeriria duas alusões históricas no final das contas. Eu pensaria, por exemplo, na história da camisinha. Vocês têm acesso aí à estrutura de texto sugerida, mas basicamente, como é que se ouviu falar pela primeira vez da utilização desse método contraceptivo? Há alguns registros de que, teoricamente, no Egito Antigo, os homens já usassem uma certa forma de envoltório em seus pênis. Então, história da camisinha, desde lá da antiguidade até a contemporaneidade. Você pode falar, por exemplo, do surgimento da camisinha feita de borracha, que foi um avanço muito grande, considerando, por exemplo, que o pessoal no passado usava tripas de carneiro. Em seguida, a gente pode pensar, além disso, na história da camisinha, a gente pode pensar na epidemia de HIV/AIDS nos anos 80 e 90, que atingiu o mundo como um todo, e o Brasil em especial. Então eu vou colocar aqui a epidemia que predominou no mundo entre 1980 e 1990. Beleza, além de alusão histórica, a gente tem algumas outras possibilidades de introdução. A gente também pode fazer uma introdução por definição. Você pode definir o que é DST ou o que é IST. E aí é interessante fazer essa diferença já aqui na nossa aula, que é o seguinte: você pode ter uma infecção sexualmente transmissível, uma DST, sem necessariamente desenvolver os sintomas, desenvolver a doença. E aí, quando você tem a manifestação dos sintomas, o desenvolvimento da doença, a gente tem a DST. Seria a diferença, por exemplo, entre IST, ter sido contaminado pelo vírus HIV, e ter a DST, o desenvolvimento da AIDS. Além disso, a gente pode pensar também em um outro tipo de introdução, que é a introdução por apresentação de dados. Na nossa coletânea, há uma série de dados sobre o aumento das DSTs entre os jovens, qual que é o público e o perfil dentro dos jovens que é mais afetado. E aí, nesse caso, eu vou te indicar o uso dos dados que estão na coletânea. Até porque é muito difícil que você decore o número. O que você vai fazer é uma paráfrase desses dados. Em seguida, a gente pode pensar também em fazer uma introdução por referência cultural. A introdução por referência cultural ela é muito interessante porque ela já garante a chamada outra área do conhecimento, a OAC, que é obrigatória no Enem e que é exigida lá na competência número 2. A gente tem uma série de filmes, de documentários que falam sobre esse assunto. Eu destacaria, e aí eu já garantiria até a sua sessão cinema, primeiro, assistir ao filme Cazuza, sobre o artista brasileiro, o Cazuza, que foi contaminado pelo vírus HIV, desenvolveu a AIDS e morreu, e foi um dos grandes marcos das DSTs entre os jovens brasileiros, ali na década de 80 e na década de 90. Além disso, a gente pode citar também um filme norte-americano, que é o Clube
de Compras Dallas. O Clube de Compras Dallas vai combinar muito com a alusão histórica. Você pode começar com a alusão histórica falando da epidemia de HIV/AIDS nos anos 80 e 90 e falar do filme, porque o filme se passa nesse período histórico. A gente pode pensar também num livro que eu li durante a minha adolescência. Tem um livro brasileiro chamado Depois daquela Viagem, facilmente encontrável. Vou até colocar para vocês à disposição o link onde vocês encontram o livro para comprar. O Depois daquela Viagem conta a história de uma adolescente que se contaminou com HIV com a primeira relação sexual e todas as consequências que vêm disso, né? A questão do preconceito, a insegurança, o medo da morte. Vale a pena dar uma olhada, porque se você fala desse livro na introdução, você puxa mais fácil um desenvolvimento em que se aborda as consequências desse problema. Seguindo em frente, a gente pode também falar de um filme que é um clássico já, que se chama Filadélfia. Filadélfia é uma história real de um advogado norte-americano que era o portador do vírus da AIDS e que sofre preconceito na sua empresa e a luta que ele travou na justiça para ter direito à dignidade. Então, a gente tem algumas introduções por referência cultural, lembrando, é interessante porque a sua outra área do conhecimento já está garantida, mas Jana, eu não tenho essas referências todas, eu não li esses livros, eu não vi esses filmes. Não tem necessidade disso não. Você pode também fazer o que a gente chama de introdução por frases nominais. Na introdução por frases nominais, você faz uma sequência, uma enumeração de ou causas do problema, ou consequências do problema, ou exemplos do problema. Especificamente, voltando aqui para as nossas frases nominais, escrevi errado, foi mal, gente. Nominais. A gente pode pensar em algumas frases nominais em que a gente faz uma lista de quais são as DSTs que têm predominado entre os jovens brasileiros, né? Na nossa coletânea tem um gráfico sobre isso, então fica de olho. Por último, um tipo de introdução que eu amo, olha o tamanho dessa seta. Você pode fazer uma introdução por citação. Na sua introdução por citação, você pode citar o artigo 296 da Constituição. O artigo 296 da Constituição basicamente fala do direito à saúde. Ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve promover políticas públicas de prevenção, tratamento e acompanhamento. E aí é interessante porque na hora que você faz essa introdução com o artigo 296, falando que é o governo brasileiro que tem que se responsabilizar por esse aspecto, você acaba, no final das contas, já adiantando um dos tipos de tese. Então vamos lá para a tese. Gente, tese é o ponto de vista que tem que ser comprovado no seu texto. Existem vários formatos de tese, mas eu gostaria de destacar 3. Primeiro, existe uma tese que é a tese por responsabilização. Na tese por responsabilização, basicamente eu falo quem ou o que é responsável pelo problema. E aí a gente pode começar a pensar que eu posso fazer uma síntese das causas ou dos responsáveis pelo aumento das DSTs entre os jovens brasileiros. Vamos pensar, o Estado talvez não esteja cumprindo o seu papel de promoção de políticas públicas de prevenção. A gente pode pensar também que os jovens, às vezes, sofrem com a desinformação sobre o assunto. Então, a falta de informação é uma das causas mais importantes. A gente pode pensar até mesmo nos tabus sexuais, sociais, a dificuldade, por exemplo, que os jovens têm na negociação do uso da camisinha, que é a melhor maneira de se proteger dessas doenças. Só que além dessa introdução com uma tese por responsabilização, a gente pode pensar na tese por problematização. Na tese por problematização, o nosso foco são as consequências negativas do tema. E aí, nesse caso, é interessante a gente pensar que existem consequências diretas, né? O jovem que foi infectado com a IST
vai ter consequências, né? Quando ele desenvolver a doença, ele pode ter, por exemplo, problemas neurológicos, reprodutivos. Algumas das DSTs conduzem à morte, mas a gente também pode pensar nas causas, nas consequências indiretas. Pensa como, a longo prazo, a saúde pública vai ser impactada por uma geração que está sofrendo com as consequências das ISTs e das DSTs. Então eu tenho consequência de curto prazo, adoecimento, e de longo prazo, o impacto sobre a saúde pública. Por último, o último formato de tese que eu sugeriria neste tema é o que a gente chama de tese por antecipação da proposta de intervenção. Se você já pensou na sua proposta de intervenção, você pode fazer um resuminho dela nessa introdução. Se você acha que a grande questão a ser combatida é a desinformação, coloca isso na tese. Coloca, por exemplo, que o principal obstáculo a ser superado no combate às DSTs entre os jovens brasileiros é a desinformação, sendo necessária, portanto, a intervenção do Estado no sentido de informar a população. A gente pode pensar também que uma das coisas que a gente vai ter que fazer é uma mudança cultural. É necessário, portanto, que a sociedade brasileira debata a questão das DSTs entre os jovens com vistas a proteger essa faixa etária desse problema. Pronto! Fechamos o primeiro parágrafo, temos várias opções e observa que é, na verdade, brincar de Lego. Porque você pode fazer uma alusão histórica, fazer uma referência sociocultural e encerrar, por exemplo, com uma problematização. Ou define o que é IST e DST, combina isso com a responsabilização. Então pronto, seu primeiro parágrafo já está montado.